Olá, sou Paula Oca e eu estou aqui para falar das leituras do mês de Abril de 2024. E como vou falar das leituras do mês de Abril, trouxe a minha t-shirt da Madeira que comprei quando estive de visita de estudo com os alunos em Abril, até porque uma das leituras foi feita também uma parte quando eu estava na Madeira, por isso achei que a t-shirt da Ilha da Madeira aqui com aquelas letras maravilhosas que estão no Funchal podia ser uma boa opção para gravar este vídeo e por isso é que eu vim assim com esta t-shirt. Agora parece um desfile de t-shirts, mas não vou andar aqui a desfilar mais t-shirts nos próximos tempos, mas sem mais demoras vou-vos então comentar que no mês de Abril eu li 10 livros, li 4 livros em papel, li 3 e-books, ouvi 3 audiobooks e no total só li, e digo só porque foram pouquitas, 2.343 páginas. Foram poucas páginas, foram 10 livros, mas foram poucas páginas, os livros eram quase todos pequeninos, acho que não houve nenhum calhamaço no mês de Abril. Entretanto, também com a visita de estudo, li menos, ou seja, li mais livros, mas li menos páginas, porque também andava muito cansada no mês de Abril, foi assim um mês também um bocadinho estranho. E por isso vou então falar destas leituras do mês de Abril. Posso-vos adiantar que a maior parte das leituras foram de 4 estrelas, de 5 estrelas só houve 2 leituras e houve uma leitura de 3 estrelas. E é pela leitura de 3 estrelas que vou começar. Ouvi um audiobook, Murder Road, e temos aqui, como o próprio nome indica, uma estrada da morte. Temos um casal que vai de lua de mel e vai numa estrada e de repente encontra uma rapariga que estava ferida, levaram-na para o hospital e essa rapariga infelizmente faleceu. Este casal fica muito intrigado e então resolve fazer aqui uma pequena pausa na lua de mel, ou mudar aqui um bocadinho os planos da lua de mel e ficar naquela terrinha ou naquela zona onde aconteceu este incidente, naquela estrada, e resolve investigar e descobrem que aquela estrada é muito misteriosa e que já houve por aqui casos do mesmo género. Isto tinha tudo para ser assim muito intrigante e para ser assim muito misterioso e eu achava até que ia gostar, mas depois a parte da solução final meteu por aqui tanto paranormal que não me convenceu. Eu até sou uma pessoa que lido mais ou menos bem com o paranormal, depende do paranormal, mas até consigo mais ou menos ver assim algumas partes de paranormal interessantes, mas aqui não consegui ver essa parte interessante, não achei grande piada à resolução destes crimes, achei que aquilo foi demasiado fantasioso. E por isso acabei por só lhe dar 3 estrelas, não é que tenha sido horrível, não é que eu tenha odiado, porque se tivesse odiado levava 2 estrelas, ou então tinha desistido. Não desisti, não levou 2 estrelas, porque não foi horrível, mas não me convenceu muito esta parte do paranormal, por isso só lhe dei 3 estrelas. Felizmente já deixámos para trás a leitura de 3 estrelas e começamos agora com a maioria das leituras, as leituras de 4 estrelas. Para começar, um e-book Les Loyautés. Não sei se pronunciei isto bem, mas pronto, whatever. Estou-vos a falar de um livro de Delphine de Vigan. Eu já tinha lido um livro da autora e tinha adorado. Este já é assim um bocadinho a pensar que não seria como a outra eu dei 5 estrelas, eu só dei 4. Temos aqui 4 personagens, temos 2 miúdos, eu acho que são pré-adolescentes, eu não sei se têm 11, 12 anos, mas são muito novinhos. Temos a mãe de um dos miúdos e temos uma professora. E temos aqui uma história que envolve estas 4 personagens, estas lealdades que há aqui entre as 4 personagens. Temos aqui uma professora que questiona aquilo que acontece a um destes miúdos. Miúdo esse que leva outro miúdo para um mau caminho, não vou adiantar muito sobre isso porque seria um spoiler, mas temos por aqui 2 miúdos que são levados assim para caminhos menos próprios e depois vamos tentando perceber o que é que se passa com estes miúdos, o que é que se passa com a mãe de um destes miúdos e o que é que se passa naquela casa. Gostei da história, não é que me tivesse arrebatado para as 5 estrelas, gostei. É verdade que já não me lembro de tudo, nem de muitos pormenores, mas sim lembro-me da história dos miúdos, lembro-me do problema que envolvia estes 2 miúdos, lembro-me também desta mãe e dos problemas desta mãe e lembro-me especialmente desta professora, porque também ao ser professora, ao estar preocupada com os meus alunos, ao tentar compreender certos problemas que os alunos têm, como todos nós na vida temos, senti-me aqui também muito na pele desta professora. A professora é essa que tenta fazer tudo para salvar este miúdo, que ela sabe que tem problemas, não sabe exatamente que problemas são, mas sabe que há ali problemas e que há ali uma situação muito problemática
e por isso eu gostei da história, não me arrebatou para as 5 estrelas, não foi um livro daqueles que vai ficar comigo para sempre, como foi o outro da mesma autora, que eu adorei e que ainda me lembro bem da história. Este eu sabia à partida que também, ao ser mais pequeno, tem 200 e tal páginas, eu acho, porque não houve aqui livros muito grandes no mês de Abril, já vos disse isso antes, por isso foi um livro mais pequeno. Se calhar, se tivesse havido aqui um bocadinho mais de desenvolvimento em algumas partes da história, se calhar eu tinha gostado mais. Mas gostei da história, sim, gostei destas 4 personagens e da forma como estas 4 personagens se relacionam entre si, e por isso mereceu as 4 estrelas gordas e consistentes. Outro e-book de 4 estrelas, The Talented Mr. Ripley. Não vou adiantar muito sobre esta leitura porque já existe vídeo, vou deixar aí o card e também na caixa de descrição o link para o vídeo onde eu falo do livro, do filme e da série do Ripley. Posso-vos só adiantar que este era o livro que eu estava a ler, que eu isso não disse quando gravei o vídeo, eu estava a ler quando fui à Madeira com os miúdos e por isso também à noite lia muito pouco, demorei muito tempo a ler este livro. Mas se querem saber mais sobre a minha opinião e se querem saber porque é que o livro só levou 4 estrelas, vejam então o vídeo que eu gravei sobre Ripley. Outro livrinho de 4 estrelas, desta vez em papel, não vou falar muito, 25 de Abril, no princípio era o verbo, também já gravei um vídeo sobre os livros do 25 de Abril, vou também deixar aí o card e na caixa de descrição o link para o vídeo, que serve para este livro e para outros 2. Gostei do livro sim, mas acho que lhe falta aqui qualquer coisa. Foi um livro que me soube a pouco e por isso só levou 4 estrelas, mas se têm curiosidade em saber mais sobre as minhas leituras do 25 de Abril, vejam então o meu vídeo sobre os livrinhos do 25 de Abril. Depois, um audiobook de 4 estrelas, Madness, Race and Insanity in a Jim Crow Asylum. Acho que não me enganei a dizer o título do audiobook. Temos aqui a história de um hospital psiquiátrico. Hospital psiquiátrico esse que tinha uma característica muito especial, porque os doentes mentais que ali estavam internados eram de raça negra. Portanto, era um hospital que segregava, que só tinha doentes de raça negra. Temos aqui muitas histórias de doentes desse hospital psiquiátrico. É um livro de não-ficção, como já devem ter percebido, neste caso eu ouvi o audiobook, mas é um livro de não-ficção, onde conta esta história. Eu estava mesmo muito curiosa porque gosto muito de histórias de psicologia, de psiquiatria, de problemas mentais, especialmente as que são de não-ficção. Gosto mesmo muito, muito, muito deste tipo de histórias e eu achava que ia ser um audiobook de 5 estrelas. O problema foi que as histórias, a maneira como as histórias estão contadas, portanto, há uma história aqui, outra história ali, e não há grande relação entre estas histórias, portanto o que me chateou um bocado foi a maneira como este livro está contado. Se estivesse contado de outra forma, teria sido muito mais envolvente, muito mais interessante e eu teria gostado muito mais. Não é que eu tenha detestado dele 4 estrelas, sim, gostei muito da temática e gostei muito de ficar a conhecer este hospital psiquiátrico para pessoas de raça negra. Mas a maneira como, para pessoas de raça negra que estavam internadas e também para funcionários de raça negra, eu gostei muito dessa parte e gostei muito de descobrir esta parte desta história, deste hospital nos Estados Unidos. Sim, gostei, mas depois a forma como a história estava contada não me cativou tanto e foi o que me fez dar só 4 estrelas e não 5, porque eu achava à partida que a temática era uma temática de 5 estrelas, mas depois a forma como a história estava contada baixou esta avaliação para as 4. Aconteceu exatamente a mesma coisa com o Mr. Ripley, com o The Talented Mr. Ripley. Eu adoro a história, mas depois não me conquista a escrita da autora. E aqui aconteceu exatamente o mesmo. Eu não posso dar 5 estrelas a um livro que tem uma temática interessantíssima, mas que depois não me puxa enquanto história, ou a forma como a história está contada não me puxa tanto e dá-me imensa pena porque eu adoro livros de não-ficção e adoro livros de não-ficção sobre esta temática, sobre a temática das doenças mentais, mas depois, não sei, houve ali partes se calhar em que me perdi um bocadinho, partes em que não tive tanto interesse. Como vos digo, as histórias parece que são coisas que não estão articuladas umas com as outras, que aparecem por ali assim, agora apetece-me falar disto, agora apetece-me falar do outro, e aquilo não tem uma relação entre as histórias e isso acabou por me chatear um bocado. Sim, chateou-me um bocado, fiquei triste porque queria mesmo dar 5 estrelas a este livro, mas infelizmente ficou pelas 4, são gordas e consistentes, adorei a temática, mas a forma como está contada esta parte negra, e quando digo negra é aqui um bocado também a fazer relação com a raça negra, sim, mas esta parte negra da história, de segregarem para ali aqueles doentes mentais e porem aqueles funcionários ali,
não me conquistou tanto e por isso acabou só por levar as 4 estrelas. Outro audiobook de 4 estrelas, La Invención de Morel, de um autor argentino, e este audiobook narrado em rioplatense, com sotaque rioplatense, o que eu adoro, sotaque rioplatense. Então quando vi que era de um argentino e que tinha sotaque rioplatense, fiquei logo derretida e pensei assim, ai, que maravilha! É uma história muito pequenina, tem 100 e poucas páginas. Como vos digo, os livros de Abril foram todos livrinhos muito pequenos. Portanto, este vídeo até vai ser muito rápido, porque os livros são pequenos. E já falei de uns quantos também em vídeos que já gravei antes, portanto isto vai ser super rápido. Então, temos aqui a história de um fugitivo. E este fugitivo foge para uma ilha. Uma ilha essa misteriosa e que ele acha que está deserta. E um dia descobre que há outras pessoas na ilha e começa a ir a espiá-las. Começa a espiar, a ver o que é que eles fazem, do que é que conversam. E há por aqui muito mistério, porque ele consegue ver estas pessoas que estão na ilha, mas as pessoas que estão na ilha não interagem com ele e não o conseguem ver. Não vou adiantar muito mais da história, nem vou dizer porque é que o livro se chama La Invención de Morel. Que tipo de invenção é esta? Mas gostei da história, gostei de estar naquele ambiente de não sabermos bem o que é que está a acontecer naquela ilha, que tipo de mistérios é que acontecem naquela ilha, porque é que aquela personagem parece que está um bocado segregada das outras, porque é que não interagem uns com os outros, o que é que está a acontecer. Portanto, não vou avançar muito, foi algo muito misterioso, literatura aqui um bocado fantástica, de algo muito misterioso, que nos deixa aqui a pensar o que é que será que acontece, que está a acontecer, porque é que ele agora está interessado naquela pessoa, porque é que a pessoa parece que o ignora. Agora lembrei-me de um filme, mas não posso falar sobre isso, porque se falo sobre o filme vai ser aqui um grande spoiler. Mas lembrei-me, agora de repente lembrei-me aqui de uma cena de um filme, e então isto dá-me que pensar, e eu pensei imenso, e depois quando descobri que tipo de invenção era esta, achei isto uma delícia. Este livro, se não me engano, é da década de 40, de 1940, ou 1940 ou 1940 e tal. Posso deixar aqui a data, entretanto, se estiver muito enganada, mas acho que sim. E acho que a história é muito interessante, pelo menos para quem gosta deste tipo de histórias é muito interessante. Dá muito que pensar. Eu gosto de histórias que deem que pensar. Agora o problema foi, porque é que não chegou às 5 estrelas? Não chegou às 5 estrelas porque ao ter 100 e poucas páginas do livro, a história é pequena, e se calhar se tivesse aqui mais desenvolvimento e sabermos um bocadinho mais das personagens, se calhar tinha tido se calhar 5 estrelas, porque achei genial a ideia, mais uma vez achei genial a ideia, mas depois faltou-me aqui qualquer coisa, ficou-me aqui a faltar um bocadinho de história, aqui um bocadinho de descrição, um bocadinho da vida das personagens, e por isso conquistou-me pelo rioplatense, conquistou-me pela história, conquistou-me por esta invenção misteriosa, por esta ilha tão misteriosa também, mas ficou a faltar um bocadinho assim. Acho que deveria ter mais páginas para ter aqui uma história mais consistente, mais interessante, pelo menos para mim. Claro, isto é sempre a minha opinião, é muito pessoal, mas foram 4 estrelas gordas e consistentes. Gostei muito desta Invención de Morel. Mais um livro de 4 estrelas, desta vez um e-book, El Niño, de Fernando Aramburu. Temos uma história passada no País Basco, mas uma história que não está relacionada com a ETA. Temos sim uma história baseada em factos verídicos. Em 1980 houve um acidente numa escola, uma explosão de gás que matou cerca de 50 miúdos e 3 adultos. Eu já vi nos lados 50 alunos, no outro lado já vi 48, portanto cerca de 50 crianças morreram naquela explosão de gás e foram quase todas, eu acho que de 2 salas, portanto elas estavam concentradas acho que mais ou menos num espaço e acho que mais ou menos em 2 salas. E foi uma história que marcou muito aquela terra do País Basco. E a história parte daí. Temos um avô que visita todos os dias, ou quase todos os dias, a campa do neto. Neto esse que faleceu nesta explosão de gás. E temos aqui a história desta família. Portanto, o miúdo que morreu, o avô que se recusa a acreditar que o neto morreu, a mãe deste miúdo, o pai, temos aqui problemas familiares, temos aqui uma história que se vai revelando ao longo das páginas
e depois vai ter assim um final que eu não estava nada à espera, que me impactou, que eu não estava nada à espera. Portanto, vamos conhecendo um bocadinho desta família, por causa desta desgraça, vamos conhecendo as outras desgraças desta família, que estavam por aí um bocadinho encobertas, e depois a morte desta criança, que eu acho que tinha 5 anos, veio trazer ao de cima todas as desgraças desta família. Então é uma história triste, é uma história que é feita de desgraças, é feita de... Eu não quero dar spoilers, estou aqui a tentar pensar que palavras é que serão as mais adequadas para vos dizer, mas pronto, é uma história muito triste, é uma história... A morte de uma criança é sempre algo trágico na vida de uma família, e aqui foi mesmo algo muito, muito trágico, que depois traz ao de cima muitos assuntos do passado que estavam enterrados no passado e que são desenterrados depois. E o que é que eu vos posso dizer? Gostei muito da história, sim, gostei. Não me arrebatou também para as 5 estrelas, porque eu acho que precisava aqui de um bocadinho mais de desenvolvimento. Também acho que lhe faltaram aqui páginas, portanto aqui o problema é, eu às vezes leio calhamaços e acho que os calhamaços têm páginas a mais, às vezes leio livros pequenos e acho que os livros têm páginas a menos. Eu acho que este livro tem 200 e tal páginas, acho eu. Portanto é um livro pequeno. E acho que precisava aqui de mais, esta história precisava aqui de um bocadinho mais de qualquer coisa. E sinto que me faltou isso, mas gostei das personagens, gostei de descobrir tudo ao longo das páginas, e consoante ia avançando, ia chegando ao fim do livro, de ir descobrindo aqui estes segredos do passado que foram vindo ao de cima com a morte desta criança. Por isso sim, gostei da história, sim, são 4 estrelas gordas e consistentes, mas falta um bocadinho assim para chegar às 5 estrelas e para ser uma leitura que me arrebatasse por completo, mas a escrita de Aramburu não desilude, não é que eu tenha adorado Pátria, mas a escrita não desilude e gostei muito, muito, muito da história, sim, gostei, mas faltou um bocadinho assim para chegar às 5 estrelas, mas fiquei a gostar de conhecer também este caso que não conhecia, deste episódio tão trágico na vida desta terra do País Basco. E essa parte também foi muito interessante, por isso gostei muito de ler El Niño. E o último livro de 4 estrelas de que vos vou falar é Poeta em Nova York, de Federico García Lorca. Temos aqui um livro de poemas, e ler poesia não é a mesma coisa que ler um livro em prosa. Então comecei cheia de vontade no início do mês de abril de começar a ler os poemas todos e devorar tudo. E de ler aqui especialmente a parte do início, porque na parte do início nós temos... Esta primeira parte é de explicações e porque é que esta é a primeira edição do original e todas essas explicações do livro. Andei aqui muito entusiasmada e depois comecei a ler os poemas, mas os poemas são para ser lidos aos poucos, e então houve aqui uma parte em que tive de fazer uma pausa e depois no fim do mês então retomei a leitura dos poemas. E então o que é que eu vos posso dizer? Gostei dos poemas. Não é que sejam poemas assim muito, muito fáceis de compreender ou de tirar daquilo sentido. Estamos a falar numa viagem que Federico García Lorca fez a Nova York, se não me engano, em 1929. Eu não sei se isso está escrito aqui em algum lado, mas sim. Foi uma viagem que ele fez. Eu acho que sim, se não ponho aqui, mas eu acho que ele fez... Agora estou um bocado com o pulgar atrás da orelha. Sim, chegaram a Nova York no dia 26 de junho de 1929. Era isso que eu achava. Portanto, estamos em 1929. Federico García Lorca chega a Nova York e os seus poemas são as descrições daquilo que ele viu. E nós podíamos pensar que ele ficou completamente deslumbrado, como ficam as pessoas quando vão a Nova York, mas não. Os poemas mostram que ele não ficou fascinado com Nova York. São poemas muito negativos, são poemas onde fala de animais, que é uma coisa estranha, nós estamos a falar de uma cidade e depois vemos por aqui referências a animais. Portanto, tudo isto demonstra que não foi propriamente uma viagem que ele tenha gostado de fazer. Vê-se depois a diferença de quando ele vai de Nova York para Cuba antes de regressar à Espanha, que já é outra coisa, não é? Cuba é um país diferente, tem a mesma língua, portanto se calhar aí também uma diferença, não é? O povo também é mais quente. Não sei, há aqui nos poemas nós notamos que ele não é muito fã de Nova York, não ficou propriamente fã da cidade. Se calhar os dias que ele lá passou não foram dias felizes. E isso está aqui demonstrado neste livro. Como vos digo, os poemas não é que sejam muito literais, não são. Temos que dar aqui voltas e temos que tentar interpretar aquilo que ele pensou naquela altura e como é que ele viveu e porque é que tem estas referências.
mas sim, não são poemas alegres, não são poemas de felicidade, de estou a adorar estar aqui, não são poemas desse estilo, e por isso a visão dele de Nova Iorque é uma visão muito negra, muito triste, muito melancólica, e os espanhóis não têm a palavra saudade, mas provavelmente Federico García Lorca tinha saudade da sua terra, e por isso nota-se aqui que não são poemas que a gente diga ele estava a adorar estar ali. Não, não estava, e por isso demorei o meu tempo. Sim, gostei mais de uns poemas do que de outros, isso acontece sempre com a poesia, mas acho que está aqui a genialidade, isto até estou aqui a enrolar a língua a dizer isto, está aqui a genialidade de Federico García Lorca, e por isso também gostei de entrar na sua poesia, porque já tinha lido 3 peças de teatro, e agora gostei de entrar também na sua poesia. Não me conquistou para as 5 estrelas, mas são 4 estrelas gordas e consistentes. Gostei de ler os seus poemas, qualquer dia voltarei a estes poemas, se calhar quando estiver também numa fase um bocado mais melancólica, porque também é preciso estar com um estado de espírito para ler estes poemas, mas sim, gostei de ler a poesia de Federico García Lorca. E termino agora as leituras do mês de Abril com 2 leituras de 5 estrelas. A primeira, antes do 25 de Abril era proibido, já falei deste livro quando gravei o vídeo sobre os livros do 25 de Abril, não vou adiantar muito, um livro de 5 estrelas, um livro que eu adorei ler, com muitas proibições que existiam antes do 25 de Abril e também com anúncios giríssimos. E o outro livro de 5 estrelas, que também não é novidade para quem já viu o vídeo, Era uma Vez o 25 de Abril, um livro muito ilustrado, um livro que pode ser também para um público infantil ou juvenil, também não vou adiantar muito, já tem por aí o card, já tem na caixa de descrição o link para este vídeo onde eu falo dos livrinhos do 25 de Abril, portanto uma leitura excelente, uma leitura que eu adorei fazer, e por isso não há mais nada a adiantar. Quem tiver interesse e ainda não tenha visto o vídeo já sabe o que é que tem que fazer. E foram estas as leituras do mês de Abril. Espero que o vídeo não tenha ficado gigantesco, porque houve 4 livros, dos quais eu já tinha falado antes, que aqui não adiantei já muito sobre eles, mas foram estas as leituras do mês de Abril. Muitos livros de 4 estrelas, 2 livros de 5 estrelas, um livro de 3 estrelas, é o que há. Poucas páginas, o mês de Abril foi assim, um mês um bocadinho estranho. Mas foi um mês bom, gostei das leituras de 4 estrelas que fiz, tive pena que muitas delas não chegassem às 5 estrelas, e muitas delas não chegaram às 5 estrelas pelas mesmas razões. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros, se têm curiosidade em ler algum deles, não sei, digam-me tudo o que acharem pertinente sobre este vídeo, e não havendo mais nada para vos contar, hoje eu vou-me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo, tchau!